Fala, povo de Deus, beleza? Aqui é o Wellington para falar para vocês de dois recadinhos facinhos. Se você é novo no meu canal no YouTube, Filhos e Filhas da Divina Misericórdia, não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário é muito importante. E se você é um novo inscrito no canal, se inscreva, deixa aí, ative os sininhos para sempre ser notificado por novos vídeos. Beleza, povo de Deus? Conto muito com a sua ajuda. Vamos evangelizar. Deus abençoe. E por isso, eu quero que você pegue aí a sua Bíblia, né? Pega aí a sua Bíblia, abra ela em Mateus. Ela é um pouquinho longa a leitura, vai ser um pouquinho longa. Mateus, capítulo 1, do 18 ao 24. E também eu vou ler o capítulo 2, do 13 ao 15. Pegaram direitinho? Mateus, capítulo 1, versículos do 18 ao 24 e também capítulo 2, do 13 ao 15. Já já vai aparecer aqui embaixo para vocês, não sei se as minhas moderadoras do ao vivo conseguiram pegar. Vai estar aqui embaixo para vocês. E quem está vendo depois vai ver a gravação, vai aparecer aqui embaixo para vocês a leitura da palavra de Deus que eu vou partilhar com vocês, que nós vamos meditar hoje, né? Mateus capítulo 1, 18, 24 e o capítulo 2, do 13 ao 15. Amém? Vamos lá então, meditar a palavra de Deus, né? O que Deus tem para nos dizer hoje. Vamos lá? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria por tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha lhe mandado e acolheu sua esposa. E não teve relações com ela até o dia em que deu à luz o filho, no qual ele pôs o nome de Jesus. Depois que os magos retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito. Ficai lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar matar o menino. José levantou-se de noite e, com o menino e a mãe, retirou-se para o Egito
e lá ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Beija aí sua palavra, que eu vou beijar a minha aqui, né? Minha gente, olha um detalhe muito importante que eu quero partilhar com vocês neste evangelho, que hoje eu quero falar de modo especial dele, São José. Esse homem que, dentre todos os evangelistas da Bíblia, Mateus e Lucas é quem cita ele bastante. É que cita São José, né? E eu quero partilhar com vocês, meu irmão e minha irmã, né, alguns trechos de algumas falas do Papa Francisco e um documento muito importante que o Papa escreveu, né, que se chama Patris Cori, né, que ele, na ocasião dos 150 anos da declaração de São José como padroeiro da Igreja Universal. E olha como é interessante. Os dois evangelistas que puseram em relato a figura de São José, Mateus e Lucas, narram pouco, mas o suficiente para fazer compreender o gênero de pai que era a missão que a providência lhe confiou. Nós vemos aqui no Evangelho que São José era da descendência de Davi. E José estava prometido em casamento a Maria. Maria, que porventura, pela ação do Espírito Santo, gerou Jesus no seu ventre. E Maria, ela foi muito sincera com José. Ela foi muito sincera. Ela explicou do anjo que a visitou. Aí São José, para não denunciá-la, como nos narra aqui o Evangelho, pensou em despedi-la em segredo, porque naquele tempo judaico, naquele tempo de Jesus, as mulheres que gerassem filhos que não fossem do casamento eram apedrejadas até a morte. E São José, para que não acontecesse nada por Maria, porque ele gostava bastante dela, ele pensou em despedi-la em segredo, mas eis que o anjo do Senhor apareceu a São José em sonho e trouxe a ele, nos narra aqui São Mateus, trouxe a São José, o início da missão que ele tinha que exercer como patrono protetor da família. Ele foi como se fosse um protetor da família. E eu quero trazer para vocês aqui, pessoal, um ponto na audiência geral que o Papa Francisco fez, né? Que ele falou justamente dessa parte. Que ele fala assim: de certa forma, né, Jesus, Maria e José são o núcleo primordial da igreja. Jesus é homem e Deus. Maria, primeira discípula, e é a mãe. E José, o guardião. Olha que interessante que o Papa Francisco, ele nos fala sobre São José, né? Ele fala justamente desse trabalho, né,
desse trabalho que Deus incumbiu a São José, dele ser o guardião da família, o guardião da casa de Nazaré. De fato, no final da história, de cada história em que José é o protagonista, o Evangelho observa que ele toma consigo o menino e sua mãe e faz o que Deus lhe ordenou. Evidencia-se assim o fato de que a tarefa de José é proteger Jesus e Maria. Ele é o seu principal guardião. De fato, Jesus e Maria, sua mãe, são o tesouro mais precioso da nossa fé. E esse tesouro é guardado por São José. Olha que interessante que o Papa Francisco partilha conosco, eu estou aqui partilhando com vocês, né? De fato, Jesus e Maria, sua mãe, são um tesouro precioso na nossa fé. E este tesouro é guardado e cuidado por São José. São José, ele abraçou esta missão de guardião até Jesus começar o seu trabalho de salvação, como nós conhecemos. São José tornou-se esse servo de Deus que guardou, protegeu tanto Jesus como Nossa Senhora. Por isso que o anjo do Senhor, quando ele apareceu a José pela segunda vez, ele pede o que para José? Pega a mãe e o menino, toma a mãe e o menino e foge para o Egito. Ficai lá até que eu te avise. José toma esta missão. E ele também ensinou a Jesus, ele educou Jesus, ele fez Jesus crescer. Aqui no texto, né, no texto sobre São José, né, que o Papa Francisco escreveu, ele fala que durante o ensinamento que José dava para Jesus, José ensinou a Jesus a chamar Deus de Abba. De Abba, Abba Pai, que quer dizer papaizinho. Aquilo que São Paulo, lá na frente em sua carta, ele chama Abba Pai. Né? E por isso, por tudo isso, né? A igreja em si, ela declara para nós do seguinte modo sobre São José, gente. Olha só que interessante o que a igreja nos fala sobre São José da Carta Apostólica Patris Cori, né? Sobre São José. Deixa eu pegar aqui direitinho para não falar nenhuma bobagem. Calma aí, gente. Né? Olha só, ele fala assim na carta Patris Cori sobre São José. Ele fala assim: depois de Maria, a mãe de Deus, nenhum santo ocupou tanto espaço no magistério pontifício como São José, seu esposo. O Papa Francisco fala para a gente: os meus antecessores aprofundam a mensagem contida
nos poucos dados transmitidos pelos evangelhos para relatar ainda mais o seu papel central na história da salvação. São José ele foi primordial, gente, na salvação. Ele teve um papel muito importante na salvação, como ele foi esse verdadeiro guardião da Sagrada Família. Amém? Estão conseguindo compreender, gente? Sim ou não? Coloca aqui embaixo se vocês estão conseguindo compreender. E por isso, ele recebeu vários títulos, São José, né? Como por exemplo, Papa Pio IX declarou que São José como padroeiro da Igreja Católica. O venerável Pio XII apresentou-o como padroeiro dos operários. E São João Paulo II declarou São José como guardião do Redentor. E o povo, todos nós, povo, né? Todo nós, povo, invocamos São José como padroeiro da boa morte. Isso nos aprofunda do seguinte modo, gente, né? Que ele fala, isso nos aprofunda no seguinte ponto sobre São José. A guarda, ele fala, isso nos aprofunda no seguinte modo. Aqui há um traço muito bonito da vocação cristã, guardar. Um traço muito bonito da vocação cristã, que é guardar. Guardar a vida, guardar o desenvolvimento humano, guardar a mente humana, guardar o coração humano, guardar o trabalho humano. O cristão é, podemos dizer, como São José, deve guardar. Olha que interessante. Nós temos que ter São José como exemplo. Do modo que ele foi um guardião, nós também devemos ser, gente, guardiões do desenvolvimento humano, da mente humana, né, da nossa família, né? Ser o verdadeiro guardião, né? Ser verdadeiros promotores dessa transmissão da fé, como São José foi. São José foi um homem que transmitiu, não só guardou a Sagrada Família, mas também transmitiu tudo aquilo que Jesus sabe. Claro, Jesus já veio dotado de Deus, do Espírito Santo, mas São José deu aquela forcinha para o crescimento de Jesus, né? Ser cristão não é apenas receber a fé, confessar a fé, mas guardar a vida. A própria vida, a vida dos outros, a vida da igreja. O Filho do Altíssimo veio ao mundo numa condição de grande fragilidade. Jesus nasceu tão frágil, débil, ele quis precisar ser definido, defendido, protegido, cuidado. Deus confiou em José, como fez Maria. Encontrou nele o esposo que amava e respeitava sempre. Cuidou do corpo de Cristo na história e ao mesmo tempo, na maternidade da igreja, espalha-se a maternidade de José, de Maria.
José continua a proteger a igreja, continua a proteger o menino e sua mãe. E também nós, amada igreja, continuamos a amar o menino e sua mãe. Que interessante essa fala do Papa Francisco, né, gente? Que pontualíssimo quando ele fala essa parte de São José, né? Quando ele fala dessa parte de São José, essa parte de proteger, guardar, ser fiel. Que ao mesmo tempo que São José ele estava guardando a Sagrada Família, São José estava cuidando da igreja que estava ali também nascendo, da igreja que estava nascendo na pessoa de Jesus Cristo. Ele foi um verdadeiro guardião. E ele pede para que nós, e a igreja, através do Papa, nos pede que nós também precisamos ser também guardiões da nossa família, guardiões da nossa casa, a exemplo de São José. A exemplo de São José. Guardar, preservar, amar, sem se preocupar com o que possa acontecer. São José, ele abraçou a causa. Ele abraçou a missão de cuidar do Filho de Deus, como se fosse o próprio filho dele. Ele enfrentou os perigos, ele enfrentou as dificuldades que tinha que enfrentar. E nós, como nós estamos guardando desse mês, cuidando desta igreja? E eu não falo da igreja que nós estamos indo hoje não, gente. Nossa igreja templo. Eu falo da nossa igreja doméstica, da nossa casa. Você que é pai, você que é mãe, vocês quando disseram sim no seu sacramento do matrimônio, quando vocês receberam lá do padre a imposição, disseram sim diante de Deus, diante do sacerdote, vocês disseram sim a um plano de Deus na vida de vocês, ao plano que Deus tem para a sua família, de crescer, cuidar, educar e proteger. Gente, dificuldades, obstáculos sempre vão ter. Imagina quantos obstáculos São José enfrentou, até quando ele fugiu para o Egito. Por ele ser de um país estrangeiro, entrando num país como o Egito. Quantos obstáculos ele teve que enfrentar, o modo de ele segurar, de modo de como falar com Jesus, ele sabendo quem era Jesus realmente, ele tendo que educar aquele menino. Ele pensava, como eu vou educar o Filho de Deus? Como é que eu vou falar das coisas para o Filho de Deus? Ele ensinou a carpintaria. Ele ensinou a Jesus a ser carpinteiro. Porque Deus também foi um carpinteiro. O carpinteiro do mundo. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou a arca de Noé, Deus foi o carpinteiro, Deus foi o artesão. E São José ensinou isso. Claro, ele ensinou a Jesus boas maneiras, como falar, como ser educado. Mas imagina as dificuldades que São José enfrentou para guardar e proteger a família. Até quando o anjo chamou José no Egito para voltar para Nazaré, para ele ir para Nazaré, né? Para ele ir para Nazaré. O quanto
dificuldade São José enfrentou? São José enfrentou. O Papa vai dizer assim sobre essa parte, sobre a intercessão de São José. O Papa Francisco vai nos dizer assim, gente. Olha só que bonito. Estimados irmãos e irmãs, encorajo-vos a pedir a intercessão de São José. Precisamos, nos momentos mais difíceis da nossa vida e das nossas comunidades, onde os nossos erros tornam-se um escândalo, peçamos a São José que nos dê a coragem para dizer a verdade, para pedir perdão e recomeçar humildemente. Onde a perseguição impede que o Evangelho seja proclamado, peçamos a São José a força, a paciência para suportar abusos e sofrimentos por amor ao Evangelho. Aonde quer que os meios materiais e humanos sejam escassos e nos façam experimentar a pobreza, especialmente quando somos chamados a servir os últimos, os indefesos, os órfãos, os doentes, os desabrigados da sociedade. Rezemos a São José para que seja a providência para nós. Quantos santos se dirigem a Ele? Quantas pessoas na história da Igreja encontram nele um padroeiro, um guarda e um pai? Um padroeiro, um guarda e um pai. Olha o que o Papa Francisco nos exorta. Tantos santos que veem o exemplo de São José. Tantas pessoas ao longo da história da nossa igreja nos transmitiu São José. Talvez a sua paróquia, a sua comunidade seja em honra a São José. Pode ser São José operário ou só São José, porque fala-se da mesma pessoa. Um São José padroeiro, um São José guarda, um São José pai. 3 coisas que São José. Por isso que o Papa exorta aqui também, nesta carta, como ele falou, nenhuma pessoa, nenhum santo, isso foi o Papa Francisco nos dizendo na carta apostólica, né? Petris Corde, quando ele fala assim, né? Nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício como São José, esposo de Maria. Porque, gente, São José ele recebeu esta missão do próprio Deus. O próprio Deus deu essa missão para a igreja, para de São José ser o guardião da igreja. E a igreja, a nossa igreja católica, reconhece essa missão de São José. E nós também precisamos reconhecê-lo. Precisamos pedir essa providência de São José. Precisamos pedir a São José que guarde as nossas famílias, nos ajude a ser verdadeiros guardiões das nossas famílias, como ele foi guardião da Sagrada Família. Precisamos ser verdadeiros intercessores das nossas casas, das nossas igrejas domésticas. Das nossas igrejas domésticas. Se nós queremos vencer as discussões, queremos vencer dentro da nossa casa os obstáculos que aparecem, os vícios que entram da nossa porta da nossa casa para dentro, precisamos pedir a força
e a coragem de São José. Precisamos pedir a força dele para nós. São José, ajuda-me a ser um verdadeiro intercessor na minha casa, na minha família. Ajuda-me, São José, a ser um verdadeiro guardião como você foi. Como eu falei, a Bíblia nos mostra pouco sobre São José, mas o suficiente para nós conhecermos. A Igreja tem vários documentos que falam sobre São José. Nos trazem, nos mostram quem é esse pai adotivo, quem é esse padroeiro da nossa igreja, o guardião das nossas famílias. Ela nos mostra quem é esse santo homem para nós. Um homem que teve o melhor privilégio de todos. Só São José teve esse privilégio, que muitas pessoas queriam experimentar. E São José teve essa honra. No momento do seu leito de morte, ele morreu segurando as suas mãos Jesus e Maria. Ali se completava a missão de São José, de guardião, e começava a missão salvífica de Jesus, a missão salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando São José adormeceu, não teve melhor privilégio para nenhum santo como São José teve, morrer do lado de Jesus e Maria. Por isso ele é conhecido como padroeiro da boa morte, por causa disso. Como fala uma oração, dai-nos a graça de morrermos do lado de Jesus e Maria. São José teve esse privilégio. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos ser esses verdadeiros guardiões, como São José. Guardiões da verdadeira igreja, da igreja doméstica que é a nossa casa. Tenha São José na sua vida como padroeiro. Não tenha medo de invocar o nome de São José para proteger a sua casa. Tenha a presença desse santo padroeiro perto da sua casa, da sua família, perto de cada um de vocês. Tenha próximo de vocês ele. Nas dificuldades, no trabalho, no dia a dia. Para quem é trabalhador, você que é trabalhador, você que trabalha, peça a força de São José. Você que está procurando um emprego, peça a força de São José. Você que é pai ou mãe de família, porque São José é o guardião das famílias, é o patrono das famílias, São José. Ele é padroeiro da Igreja Católica, mas ele é patrono das famílias, São José. Ele quer muito proteger, interceder a Deus por nossas famílias. Mostrar para os nossos filhos, através de nós, o caminho de Deus, o caminho que vai para o céu. No caminho que nos leva para o céu. Padroeiro da igreja, padroeiro dos operários, guardião do Redentor, padroeiro da boa morte. Quantas mais coisas podemos atribuir São José, minha gente? Aqui eu só falei um pouquinho só, pelos documentos da igreja que eu li para vocês.
E um dos documentos que eu quero que vocês provavelmente leiam sobre São José, do Papa Francisco, é a Carta Apostólica Patris Corde, do Papa Francisco. É muito interessante, muito enriquecedor para nós conhecermos e falarmos bastante sobre São José. Aqui eu só dei uma pincelada, gente, sobre São José. Pois eu tenho São José como, padroeiro da minha casa, da minha família. E eu quero pedir muito a São José, aquele que nos acompanhou durante todo esse mês de março, que ele proteja e cuide da nossa casa, cuide das nossas famílias, nos livre de todo o mal, nos mostre o caminho que nos leva a Jesus, nos mostre o caminho que nos leva a Deus. Peçamos a providência de São José. Tenhamos ele como o nosso guardião, como nosso guardião, como nosso protetor. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.